Quanto tempo demora para você aprender inglês? 1 ano? 6 meses? 3 meses? 3 semanas? Muita gente fala muita coisa diferente, sempre com uma promessa diferente e tentando ser, claro, cada vez mais rápido. Afinal de contas, tu não tem tempo a perder, né, meu irmão? Pô, eu quero aprender esse negócio logo, eu entendo. Mas só que pra gente responder de verdade essa pergunta, a gente vai ter que mudar um pouquinho a nossa perspectiva de meses, anos, semanas, e a gente vai ter que perguntar, vai ter que mudar essa variável para horas. Quantas horas demora para você aprender inglês? Porque daí assim a gente vai ter uma resposta um pouquinho mais concreta, um negócio que faça um pouquinho mais de sentido na nossa cabeça. Relaxa, vem comigo, vamos explicar aqui um pouquinho como é que funciona esse esquema, tá? Pensa comigo, eu vou dar um exemplo. O aluno A está estudando 3 vezes por semana e por estudo esse cara estuda 1 hora, ou seja, no final de uma semana, esse cara estudou 3 horas. A gente pode concluir que daí no final de um mês, esse cara estudou ali mais ou menos, né, cara? Claro, tem vezes ali, tira um minutinho ou outro aqui, 5 minutinhos pro intervalo, vamos dizer assim, mas esse cara bateu ali em média umas 12 horas por mês, beleza? Aí agora o nosso aluno B, ele tá estudando 1 hora por semana. Ele tá estudando uma vez só e tá batendo uma vez de 1 hora, tranquilo. Todo sábado de manhã ele vai lá, estuda 1 horinha e encerra os estudos dele ali naquela semana. Então no final do mês, esse cara vai ter estudado quantas horas? 4 horas. Você concorda comigo que o aluno A tá com um estudo um pouco mais intenso, ele tá investindo um pouco mais de horas de estudo? Logo, a gente pode concluir que no final ali de 10 meses, o aluno A vai ter investido mais ou menos umas 120 horas. Já o aluno B vai ter investido 40 horas mais ou menos ali na aprendizagem aí do inglês. Você percebe que isso tem uma diferença? Então agora a gente entende que depende muito do número de horas que você está disposto a investir para aprender esse idioma, certo? Ok, aí vem sim a pergunta, né, cara? Tá. Mas e quantas horas eu preciso investir para eu bater o nível que eu quero? Aqui agora o negócio começa a ficar um pouco mais sério. Para isso, eu vou puxar um site da Cambridge, cara. O Cambridge English, que é um site que, pô, é uma instituição que dispensa, né, cara? Dispensa apresentações. O pessoal lá leva muito a sério essa questão e eu vou deixar o link na descrição do site se você quiser ver o artigo por inteiro, mas eles apresentaram basicamente aqui nos níveis quantas horas mais ou menos você vai precisar de um nível para outro, tá? Lembrando que esse número de horas aqui, eles estão considerando que, cara, são horas de estudo, learning hours. Então, horas que você realmente está aprendendo. André, se eu assistir um filme lá de 3 horas, significa que eu aprendi 3 horas de inglês? Não. Por mais que as pessoas falem que assistir um filme ajuda, né? Sim, ajuda, mas não é 100% do aproveitamento, percebe? Tipo, você foi lá e assistiu um filme com legenda em português, por exemplo. O filme tá em inglês, dublado, né? Em inglês tá normal ali, né? No áudio original, se é um filme americano, e daí você tá com a legenda em português. Não necessariamente são 3 horas que vão agregar no seu learning hours. Learning hours é tempo que você demora aprendendo ali mesmo, talvez numa sala de aula, talvez estudando com um vídeo ou qualquer outra coisa, tá? Então nem tudo se traduz a learning hours. Só que aqui o que eles estão falando é que você precisa para, o básico aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que é o A1. O A1 é o nível mais básico e o C2 é o nível mais avançado, tá? É o nível proeficiente, o cara que domina mesmo o idioma. Então, 90 a 100 horas para você dominar o A1. O A1 é o que a gente chama ali do basicão mesmo. Então você percebe que para você dominar o A1, a gente já considera 100 horas. Para você dominar o A2, que é tipo vamos chamar assim de um pré-intermediário, que tá, né, entre essa transição do básico pro intermediário, a gente precisa aí de aproximadamente 200 horas, então de 180 a 200 horas, e daí para você dominar o B1, a gente vai precisar de 350 até 400 horas. O que é o B1, André? O B1 é o intermediário, saca? Então, perceba, a gente está falando aqui para você investir 400 horas para você chegar
num nível intermediário. Vamos chamar de um intermediário mesmo, de verdade, assim, tá? Você percebe que ora pra caramba, pegando aquele exemplo que a gente fez ali, né, cara? Aquele exemplo que a gente utilizou do meu aluno A, que tá estudando 3 horas por semana. O cara tá mandando bala nos estudos. 3 horas por semana, dependendo da sua rotina, é bastante. Fazendo uma conta meio de padeiro, assim, se esse cara tá estudando ali 24, 25 horas por mês, para ele bater essas 400, talvez ele demore ali 1 ano e meio, talvez até 2 anos. De novo, depende, porque a nossa vida nunca segue, né, cara, no mesmo rumo, assim, na mesma intensidade para sempre. Tem semanas que você pode estudar mais, tem semanas que você pode estudar menos. Depende de muitos fatores, assim, que você vai, que vão influenciar no teu aprendizado do inglês. Eu bato muito nessa tecla porque é muito importante a gente entender que é um estudo, demanda tempo, mas ele não precisa necessariamente ser aquele negócio chato, maçante. É por isso que eu trago no English Quest essas questões de videogame. Por quê? Porque é uma forma de unir o útil ao agradável. Eu tô ensinando inglês com o videogame pro cara, entendeu? Lógico, a gente tem aulas de gramática, a gente tem aulas também com música, que também é muito interessante para aprender inglês, só que eu tô contextualizando com coisas que as pessoas gostam. Isso torna o aprendizado um pouco mais longo. Por quê? Afinal de contas, cria um interesse, não cria? Você olhar para um jogo e falar assim, pô, o que esse cara disse nessa cena? O que esse cara quis dizer nesse momento aqui épico do videogame? Então é isso que eu procuro trazer no English Quest. Eu vou deixar aqui o link na descrição se você quiser entender um pouquinho mais sobre as aulas lá. Daí você fica à vontade para dar uma analisada ali, como é que funciona essa questão toda. Por isso que eu jogo esses números pra galera, não para assustar, não é para tipo, nossa, meu Deus, mas eu vou ter que investir muito tempo para eu aprender inglês. Cara, vai! Assim como qualquer outro idioma, ou então quando qualquer outra skill, habilidade, se você quer aprender a programar, se você quer aprender, sei lá, se tornar um engenheiro, aprender veterinária, tudo isso demanda um pouco de estudo, percebe? E o inglês não é diferente, qualquer idioma não é diferente, você precisa parar um pouco, ir lá, sentar e estudar. Afinal de contas, se fosse tão fácil assim, se você aprendesse, dominasse um idioma em 3 meses, pô, todo mundo seria poliglota. Por que tanta gente não consegue falar inglês? É porque eles não são capazes e outras pessoas são? Não, cara, eu acredito piamente, assim, acredito com toda a minha força que é possível todo mundo aprender o idioma, entendeu? Lógico que algumas pessoas vão aprender um pouco mais rápido do que as outras. Esse número não é uma ciência exata, um número exato, assim, que você pode aplicar para todo mundo. Todo número, toda metodologia, toda ciência exata que se aplica para todo mundo assim, você já pode desconfiar. Você fala, peraí, mas um senhor de 60 anos vai aprender tão rápido quanto um adolescente de 16 que tá investido no mundo digital, que recebe inglês toda hora, o contexto do cara ali, o cara joga videogame em inglês, o cara escuta música em inglês, e ele vai aprender na mesma velocidade que um senhor de 60 anos que nunca viu inglês na vida dele e tá brincando agora para aprender inglês, quer aprender para mexer um pouquinho na memória dele, como é que eu posso dizer, treinar um pouco o cérebro dele. Então você quer dizer que é a mesma coisa? Não vai ser a mesma coisa. Esse número não é exato, mas é só pra gente ter um norte, assim, pra gente entender, opa, eu consigo bater o nível intermediário em 1 ano e meio, 2 anos de estudo. Detalhe, eu digo do número intermediário de verdade. Muitas pessoas e muitas instituições às vezes consideram o A1 ou o A2 que eu falei ali para vocês como intermediário. Não é. Esse framework ali, esses níveis que eu passei para vocês são os níveis que são usados por várias instituições do mundo. Então é um nível meio que, como é que eu posso dizer assim, padrão mundial, entendeu? Por que eu digo isso? Eu digo isso porque é muito importante, sabendo que a gente vai demorar tantas horas estudando um idioma, que a gente precise estudar da melhor maneira que mais se encaixe a você. Você tem que correr atrás das coisas que você curte, porque não tem como você separar a cultura do idioma. Vem junto. Se você fala assim, eu odeio a cultura britânica, eu odeio a cultura europeia, eu também odeio a cultura dos Estados Unidos, eu odeio todos esses caras aí. Cara, vai ser muito difícil para você
assistir um filme com a cultura americana e você falar assim, ah, eu não gosto, mas eu tenho que aprender inglês. Vai ser muito penoso. Ou então, sei lá, assistir um filme britânico, um filme em inglês lá da Inglaterra, suponhamos, né, cara? E você falar, ah, nossa, mas eu odeio tanto eles, eu não gosto de assistir esse tipo de coisa. Vai ser, de novo, um pouco mais difícil para você aprender, porque vem junto, não tem como a gente separar essas coisas. Beleza? Eu espero ter respondido a pergunta, se essa era uma pergunta na cabeça de vocês. Se inscreve, deixa o like, faz todas essas paradas aí que os youtubers aqui do YouTube pedem. Beleza? Então, tamo junto. Até a próxima, rapaziada. Fui!